Boa noite a todos. Antes de tudo, meus irmãos, um eterno agradecimento pela oportunidade, pelo espaço, pela paciência de vocês. E esse mês, nós estamos trabalhando o tema Sublimes Paradoxos, condições para seguir Jesus. Porque é da nossa natureza buscar o que é belo, o que é sublime, o que é divino. Está em nós e na nossa consciência escrita a mais pura lei de Deus. Mas como estamos ainda em desenvolvimento, trazemos o nosso lado escuro, as nossas dificuldades, e por muitas vezes nós nos apegamos aos nossos defeitos apaixonadamente. E bradamos em alto e bom som que eu sou assim, já sou um homem feito, não vou mudar. E com toda a força do nosso orgulho, nós vamos dificultando o nosso desenvolvimento espiritual, aperfeiçoando as críticas aos irmãos que pensam diferente de nós e esquecendo de desenvolver o nosso coração. Nós vamos fugindo do que é natural. E aí a dor vem e nos convida. Caminhe adiante, meu filho. Desperta para o bem, desperta para o belo. Nós buscamos na literatura espírita e na psicografia do grande médium Chico Xavier passagens da vida do nosso Senhor Jesus. E como é maravilhoso ler sobre ele. O quanto somos gratos a Chico por nos trazer essas histórias. Como está descrito no livro Luz Acima, em que é relatado que ele falava à beira do Tiberíades. E a presença do nosso Senhor naquele lugar modificava toda a atmosfera e todo o ambiente. Porque a natureza parecia que o homenageava. O vento balançava os galhos das árvores que pareciam acenar para o nosso Salvador. O sol iluminava aquele ambiente, mas não incomodava as pessoas que o assistiam. Imaginemos o quanto foi sublime aquele instante. Eles estavam diante de Jesus. Pessoas de todas as condições sociais, soldados romanos, mulheres humildes com seus filhos no colo, senhores de terras, todos unidos. Ouviam ele ensinar sobre o amor mais puro. E dele emanava uma energia que limpava todos os corações. Eram os ensinamentos que vinham dos mais altos céus, porque o amor caminhou na terra para nos ensinar que vale muito a pena exercer e viver o amor ao próximo. Ele veio nos ensinar que vence por muitas e muitas vezes aquele que é mais humilde e para o mundo está perdendo. Veio nos dizer a grandiosidade daqueles que passam silenciosamente pela vida na terra. Jesus falava ao povo e muitos se emocionavam ao ouvir os seus ensinamentos. Sintonizavam com ele e pareciam beber na fonte mais pura do amor. Mas estranhamente, alguns tinham vergonha de estar ali. O ouviam a certa distância. Não queriam estar no meio do povo. Alguns que tinham a condição financeira mais elevada, um certo conceito social, não queriam se misturar com o populacho. Ouvindo aquele homem, mas como tinham verdadeiro amor no coração, se sentiam também atraídos por ele. Ainda não tinham diminuído o seu orgulho, mas ao longe escutavam ele falar. Escutavam os seus ensinamentos. E um deles resolveu ir até Jesus. E buscou o mestre com toda a pompa que carregava na sociedade. Chegou àquela humilde casinha de Pedro, quando Jesus se recolhia para descansar, em uma carruagem. Desceu de lá com suas roupas impecáveis.
joias em suas mãos. E chegando diante do mestre, disse que ouviu o rumor de um novo reino e que vinha até ali para buscar a sua posição. E dizia: Senhor, eu sei que tu vieste formar um novo reino. Eu venho buscar o meu espaço. Quero trabalhar junto contigo, quero compor esta nova força que surge. E Jesus, olhando nos olhos daquele homem com todo o amor que lhe era comum, diz a ele: meu irmão, queres verdadeiramente trabalhar para o reino dos céus? Sim, Senhor. Eu quero o meu espaço. Eu tenho condições de auxiliar. Pois bem, na casa de Pedro, aqui, temos 2 loucos que estão moribundos. Eles não conseguem fazer a própria asepsia e precisam de cuidados constantes. Poderás servir ao reino, cuidando destes 2 pobres doentes, que se debatem no chão por muitas vezes, que trazem grandes dificuldades. Poderás tu servir conosco, ajudando a eles? E aquele homem diz: ah, Senhor, eu sou o armeiro da residência de Herodes. Esse tipo de trabalho não é para pessoas como eu. Não. Esse tipo de ocupação eu não quero. Não desse tipo. Chamai serviçais. Aproveitai melhor a minha condição. E Jesus diz a ele: pois bem, temos na casa de Joana de Cusa 2 órfãs que necessitam por demais serem encaminhadas a um lar protetor. Como tu tens tanto conhecimento, poderias auxiliá-las? Ah, Senhor, de certo que tu não me conheces, porque eu sou um dos que orientam as pessoas sobre as Escrituras. Eu sou um professor das letras sagradas, Senhor. Um tipo de ocupação dessa, encaminhar crianças desvalidas, isso não é para mim. Não é isso que eu devo fazer. Jesus, sem alterar a sua condição, diz a ele: eis que na casa de Filipe, um paralítico que veio de longa distância, buscando a cura que por agora não é possível, precisa dos cuidados. E Filipe se ausentou por 2 dias. Poderias tu auxiliar o reino, enquanto o nosso amado amigo está ausente, cuidando deste homem? Poderias ajudar? E ele diz: Senhor, eu não vou fazer trabalhos manuais. Sou qualificado, mestre. Observai minha condição. Não posso parar minhas outras ocupações para cuidar de um doente. Eu não vou. E Jesus o diz: amigo, o que queres? Ah, Senhor, eu quero o meu lugar no reino, um lugar ao qual eu mereça. E o nosso mestre e Senhor diz a ele: segue adiante, não. Vai até Israel, onde se pagam altas somas aos que lá trabalham. Aqui nós buscamos corações desembaraçados, que querem realmente servir ao Pai.
Tu já tens ocupações demais no mundo. Por agora, aqui ainda não é o teu lugar. E aquele homem olha para Jesus com um sarcasmo, como quem está diante de uma criatura muito menor, e diz: percebi bem que tudo o que tu dizias era apenas falácia. Aqui realmente não é o meu lugar, e dá as costas e vai embora. Ele estava diante do maior de todas as criaturas que já pisaram nesta terra. E era convidado a servir com Jesus, mas era preciso compreender o sublime paradoxo, que aquele que se faz pequeno é o maior no reino dos céus. Era preciso compreender a grandeza dos que cuidam dos doentes, dos que auxiliam os que não têm mais ninguém por eles. Era preciso abrir o coração, deixar de lado o velho orgulho. É preciso que cada um de nós faça também esse exercício. Observar a grandeza dos que passam pela terra quase despercebidos, testemunhando o amor da forma mais pura e muitas vezes da forma mais simples. Jesus nos convidava a ver a vida de outros pontos de vista, a nos refazer, nos reconstruir, a buscá-lo, auxiliando os nossos irmãos, transformar as nossas vidas num testemunho do Evangelho, porque não vai adiantar nós decorarmos toda a codificação de ponta a ponta, ler o Novo Testamento de trás para frente, recitar versículos, questionar a fé dos nossos irmãos, nos encher de sabedoria e esquecer de amar ao próximo e não saber perdoar e criticar ferozmente aquele que se atreveu a não pensar como eu. É preciso abrir mão do orgulho, é preciso buscar a paz em tempos como esse, que as criaturas travam verdadeiras guerras mentais. Reuniões desse tipo, reuniões religiosas, são utilizadas pela espiritualidade para lançar um pouco de luz, para expandir a paz entre as pessoas, para tentar reequilibrar a atmosfera do nosso país. Somos todos convidados a, nas nossas orações, pedir também por nossa nação. Pedir que tudo caminhe como tem que ser, porque o projeto é de Jesus. Somos instrumentos nessa grande máquina. Não vai ser da forma que eu quero. O projeto é do Senhor. É relatado na psicografia de Chico Xavier que o mestre caminhava à beira do lago e aproximou-se de dois irmãos, jovens. E ao se aproximar deles dois, disse a eles: filhos de Zebedeu, quereis vir comigo construir o reino dos céus na terra? E aqueles jovens irmãos encheram o coração de alegria. Eles já tinham ouvido a Jesus alguns dias atrás e tinham se impressionado demais com as palavras daquele homem. E prontamente disseram a ele: iremos contigo, mestre. Estaremos contigo. Parecia um encontro de velhos amigos. Era Tiago e João. E aqueles dois homens caminham para a sua casa agora com o coração em euforia. E ao chegar em casa relatam tudo o que aconteceu à sua mãe, Salomé. Dizem que Jesus os convidou para trabalhar junto com ele, para serem pescadores de homens, para construir um novo reino. E Salomé, como mãe zelosa, começa a refletir sobre aquele convite, porque o povo já falava que Roma ia cair. E ela pensa consigo mesma um novo reino, novas formações de poder. De certo que meus filhos poderiam estar em postos mais altos, se ele os chamou.
eles poderiam assumir altas funções. Isso não sai da cabeça daquela mãe amorosa. Alguns dias depois, Jesus está reunido com os 12 apóstolos, os 10 e seus 2 filhos. E Salomé vai até lá. Entra naquele local, pede para falar com o mestre e diz a ele: Senhor, quando montares o teu reino, permite que os meus filhos estejam um à tua direita e um à tua esquerda. E o nosso mestre, olhando para aqueles 2 jovens e convidando-os à responsabilidade, diz a eles: poderás beber do cálice que beberei? E os 2 irmãos, acreditando que se tratava de uma bebida amarga, a se sorvir em um ambiente festivo, afirmam no mesmo instante: sim, mestre, beberemos do teu cálice. E o nosso Senhor diz de certo que sim, beberão. Mas decidir quem estará no meu reino, à minha direita e à minha esquerda, isso só o Pai pode fazer. E formou-se um clima difícil, porque os demais apóstolos não gostaram da intervenção de Salomé. Por que os filhos dela? E não nós que também estamos junto a ele? E Salomé se retira daquele lugar, chegando em casa, relata tudo o que ocorreu ao seu marido Zebedeu. E diz que os filhos foram convidados para o novo reino, que ela foi até Jesus, e que acredita que os meninos podem ocupar postos principais. E Zebedeu, um homem justo, muito religioso, no dia posterior, após os trabalhos do dia inteiro, vai junto com seus 2 filhos, Tiago e João, até Jesus. E lá chegando, pede para falar com o mestre. E diz: Senhor, eis aqui os meus filhos. São jovens e fortes e irão te servir da melhor forma possível. Consegue para eles, Senhor, um bom lugar no teu reino. E Jesus sorri amorosamente e diz a ele: Zebedeu, tu conheces as Escrituras Sagradas? Já vistes algum missionário do Pai ser bem recebido no seu tempo? Todos eles foram trucidados, perseguidos, mortos. Por agora a verdade dos céus tem sido levada à morte. E Zebedeu diz: Senhor, e traz a verdade, trazes a verdade. E o mestre continua: eu vim construir o reino dos céus, Zebedeu, no coração dos homens. A nossa luta será contra o mal. Eu venho trazendo as ferramentas para que o homem combata os próprios defeitos. O nosso trabalho é de iluminação de toda a humanidade. Por agora o nosso reino não é deste mundo, mas trago comigo a certeza da vitória. Nós iremos iluminar os corações, e eles irão comigo. Os teus filhos estarão comigo. E Zebedeu diz: mas que grande reino, Senhor. O teu reino é tal qual os discípulos de Elias esperavam, de paz, de amor. E o mestre diz: sim, a verdadeira paz que vem com o trabalho. Porque os homens têm confundido a paz com a preguiça. Nós viemos transformar as almas, iluminar o mundo. E aquele pai amoroso, em êxtase, diz a Jesus: Senhor, vamos te seguir,
Vamos multiplicar os teus seguidores, mestre. E Jesus o diz: Zebedeu, a nossa causa não é do número. O mal, a destruição, precisa de exércitos enormes. Mas o nosso Pai e o amor precisa tão somente de um único coração, que ao iluminar-se, ilumina toda uma região. E Zebedeu chora emocionado, sentia-se diante do maior profeta de todos os tempos. Ajoelha-se diante de Jesus. E o nosso mestre diz: levanta, Zebedeu, levanta. Os filhos de Deus têm que estar de pé para o bom combate. E ao levantar-se, aquele velho homem beija as mãos do Senhor e umedece as mãos do Senhor com as lágrimas e diz a ele: mestre, os meus filhos são teus. E aqueles 2 filhos entregam a sua existência a Jesus. Porque Tiago segue pregando a palavra até as distantes terras espanholas e depois retorna para aquela região. As pessoas o ameaçam, dizem para que ele pare com as pregações, ele segue adiante até ser morto. E João, o discípulo que Jesus muito amava, o mais jovem entre todos eles, passa toda uma existência servindo a boa nova. Entrega-se completamente à modificação do planeta. Vai viver com Maria nos últimos anos de sua vida. Estabelece junto com ela pregações em uma casinha humilde. Quando fica mais velho, bem mais velho, é preso, vai à ilha de Patmos. E os soldados romanos, ao conversar com ele, se convertem a Jesus. Verdadeiramente o amam. E quando lhe faltava forças até para falar, ele dizia tão somente: meus filhos, amem-se, amem-se uns aos outros, até o momento da libertação. Entregaram suas existências à causa nobre do Evangelho. Transferiram suas vidas para o trabalho no bem. Abriram mão de outros projetos e buscaram o trabalho a que foram convidados a fazer. E observando essas criaturas que seguiram a Jesus e que modificaram o mundo, de nossa pequenez nós tentamos imitá-los, todos nós. Dentro das nossas pequenas possibilidades, iluminar o nosso lar. Por que não? Pregar o amor quando estivermos no trabalho. Falar para as pessoas que não nos compreendem, nos entregar completamente. Testemunhar a nossa fé no dia a dia. É muito fácil ser amoroso com quem nos devolve o amor. O convite é ser amoroso com os que ainda não compreenderam, com os violentos, os intransigentes. Perdoar as criaturas que erraram conosco, mas perdoar do fundo do coração. Porque o grande sofredor é aquele que comete o erro, que comete a agressão. A vítima está em situação melhor, acreditemos. Melhor ser vítima do que fazer o mal. Carregar no nosso coração um farol e levar palavras boas que levantam os nossos irmãos de caminhada. Sermos fortes para ajudar e humildes, ter a consciência absoluta dos nossos defeitos e tentar modificá-los, tentar nos reconstruir. Saber que muitas vezes, a nossa fé será questionada dentro do nosso próprio lar. As pessoas vão por muitas vezes nos dizer: mas você não é espírita? Com uma atitude dessa, falando coisa desse tipo.
nos convidando a maiores crescimentos espirituais. Porque aconteceu com Jesus, quando caminhou por Nazaré. Era a terra dele, aonde ele nasceu e cresceu. E ao chegar lá para pregar a boa nova com os seus discípulos, o ambiente era o mais difícil possível. Porque as pessoas questionavam, mas aquele ali, o filho do carpinteiro, mas não é aquele que cresceu por aqui? Messias. E questionavam severamente os apóstolos que estavam com Jesus. Gargalhadas irônicas, ofensas, acusações, tudo isso o mestre encontrou em Nazaré. As pessoas o questionavam. E Jesus se mantinha sereno. Os apóstolos não. Pedro discutia fervorosamente. Levi gostaria muito de montar um debate, um conflito. Filipe não aceitava, apontava o dedo para aqueles que questionavam a fé. O ambiente era o mais difícil possível na terra dele. E quando Jesus percebeu que aquelas criaturas não queriam aprender, convidou os discípulos à retirada, a seguir para outra cidade. E os discípulos, sem querer acreditar naquela mensagem, naquele ensinamento, com dificuldades de deixar de lado as discussões, a luta para saber quem tem a razão, questionam ao mestre. Pedro se aproxima dele e diz: Senhor, eles te xingavam a todo instante, mestre. Te chamavam de mentiroso, de servo de Satanás. Nós reagimos com toda força, Senhor. Mas precisávamos de Ti. E Filipe diz: Senhor, eles iam às pregações e ao sair falavam mal de Ti. Precisávamos debater com eles, mestre. Mas Tu decidiu ir embora. E Jesus, de sua forma serena, diz a eles que não há como colher uva nos espinheiros. Que discutir com os irmãos iam tão somente afastá-los ainda mais da grande vitória, a vitória do amor. Observemos a grande verdade. Quando foi que uma discussão, que um debate de ideias, que um conflito aproximou alguém? Muitas vezes é preciso se calar e seguir adiante. Ah, mas eu estou com a razão. Mas a criatura lá tem também suas razões, seus motivos. De repente não tem a maturidade de compreender o que você hoje compreende. Lança o amor e segue adiante. Planta o amor e segue adiante. Mas os apóstolos continuavam questionando. E Pedro diz a eles: Senhor, então em momento nenhum da existência nós vamos ser enérgicos? São lobos, Senhor, em pele de cordeiro. E Jesus nos diz: Pedro, leva a luz da fé às criaturas, mas leva também o teu amor e a tua compreensão. Ilumina os ambientes em que chegares e compreende o teu irmão, aquele que faz pouco da tua fé, aquele que te agride. Expande o amor, Pedro, e sigamos com o trabalho. E Pedro questiona mais uma vez: Senhor, e quando eles nos ridicularizam, Senhor? Alguns cospem no chão ao nos ver passar. Devemos perdoá-los, mestre. Eles não se arrependeram. Quantas vezes nós temos que perdoá-los? 7 vezes?
E Jesus o diz: não, Pedro, não te digo que 7 vezes. Devemos perdoá-los 70 vezes, 7 vezes. Era o Mestre nos ensinando que sempre valerá a pena perdoar os nossos irmãos. Que por mais que o nosso orgulho tenha sido ferido, que nós tenhamos sido enganados, guardar o rancor, guardar esse ódio, vai nos adoecer. Que aquele que perdoa tira de si um enorme peso e segue leve e espiritualizado adiante. Ele já nos ensinava que não vale a pena guardar toda essa raiva, vencer todas as discussões. Para quê? Para ser o rei do mau humor? O campeão das inimizades? Nós precisamos das outras pessoas. Para desenvolver o nosso espírito, precisamos socializar, espalhar o amor, viver bem, compreender a importância de cada dia ter mais amigos, construir o reino dos céus, modificar a própria alma para modificar o mundo, abrir mão de muitas coisas, viver severas lutas, compreender as dores que batem em nossa porta, deixar que o amor siga os nossos passos e que nossos gestos emanem aquilo que Jesus nos ensinou. Porque senão, meus irmãos, nós seremos os hipócritas. A religião chegou ao nosso conhecimento e nós lemos, buscamos e não vivemos. Num momento como esse, em que inúmeras criaturas atacam os movimentos religiosos, Jesus nos chama a ajudar, auxiliá-lo, mostrar para as pessoas que isso aqui não é da boca para fora, que os corações que abraçam a religião, seja ela qual for, começam a se reconstruir e a fazer o bem, testemunhar o que fala, ser espírita, ser católico, ser evangélico, mas ser. Eu sou cristão, louvado seja Deus. Copiemos o que ele fez. Para que as pessoas não nos elogiem, mas observem no nosso comportamento testemunhos de Jesus. E vão dizer: a religião está mudando esse mundo. Jesus trouxe a mensagem que está mudando esse mundo. Ele nos convida a ajudar. Nós somos convidados a iluminar todo o planeta com o nosso comportamento, com o nosso perdão. Porque Ele foi o amor e o perdão em movimento. O nosso Senhor estava reunido com os seus apóstolos e, conversando com todos eles, questionou: o que diz o povo sobre o Filho do Homem? E os apóstolos começaram a responder: Senhor, alguns dizem que tu és João Batista, que ressuscitou. Outros dizem que tu és Elias. E o Mestre os diz: e vocês? O que acham? Quem acham que sou? E os apóstolos são tomados por um espanto, e Pedro toma a palavra e diz: tu és o Filho do Deus vivo, és o nosso Senhor e Salvador. E Jesus o diz: bem-aventurado és, Pedro, porque o que falaste não veio da carne, mas dos céus. E naquele instante, Pedro se enche de alegria ao ponto de se emocionar. Um homem velho, que viveu todas as lutas de uma existência simples de pescador, um homem rude, acostumado a sofrer, chora como uma criança diante de Jesus, emocionado. E o Mestre continua dizendo-nos que é chegada a hora dele viver a grande provação, que os homens o perseguirão,
que o prenderão, que ele passará por aquelas dificuldades que realmente passou na Via Crucis. E diz aos seus apóstolos que colocarão a coroa da ironia na sua cabeça e que o levaram à morte. E Filipe diz: Senhor, mas tu és todo amor e verdade. Na tua caminhada tão somente fizeste o bem. Onde está a justiça divina, Senhor? E o nosso mestre diz: Filipe, eu vim ensinar ao mundo e preciso demonstrar para que eles acreditem que a dor trará para nós a vitória dos mais altos céus. Eu preciso ensiná-los como alguém que está afogando-se vai acreditar naquele que manda os ensinamentos da segurança, da terra, de longe. É preciso entrar com eles na água. Eu vim testemunhar. Chegou o momento de testemunhar a grande dor. E Pedro se aproxima e diz: Senhor, talvez tu estejas exagerando. Porque se tudo isso acontecer contigo, mestre, eu não vejo justiça nas coisas de Deus. E Jesus diz: retira o que disses, Pedro. Retira o que disses. Porque nesse instante, tu falas pela boca do mal. Estás ou não comigo? Eu preciso testemunhar o amor. É preciso viver o que está escrito. E Pedro mais uma vez chora emocionado, porque há poucos instantes o mestre tinha dito que ele falava inspirado por Deus. E no dia posterior, ele ainda triste, vai até o nosso Senhor e Salvador e diz a ele: mestre, eu sei que tu perdoaste o meu erro, mas por que disseste palavras tão duras? Em poucos instantes, tu disseste que eu falava pela boca do Senhor. E logo depois que eu representava com minhas palavras os adversários da luz. E Jesus o diz: Pedro, na caminhada do mundo é necessário orar e vigiar. Porque as opções que tomamos e as palavras que proferimos podem nos levar aos altos céus e nos levar a profundos abismos. É preciso testemunhar a dor. E não demorou muito, meus irmãos, para que o maior homem que já veio a este mundo passasse por todo aquele processo de prisão injusta, de espancamento, e sido levado e tratado como um ladrão comum, tendo sido colocado naquela cruz que representa as traições humanas. Por uma última vez, na passagem da psicografia de Chico Xavier intitulada A Última Tentação, quando Jesus estava na cruz, um dos grandes representantes dos abismos umbralinos, um espírito muito equivocado, aproxima-se do nosso Senhor e diz a ele: condena eles, maldiz os teus amigos, eles são traidores. Diz tão somente a verdade, diz que eles não te seguiram, condena-os. E o nosso mestre, juntando suas últimas forças, roga ao Pai: Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Testemunhando o perdão, demonstrando o amor, falando e fazendo, mostrando para nós que a caminhada na terra há de ser sublime, se a nossa vontade for verdadeira.
nos convidando a agir no bem, independente da situação que estejamos passando. E nós podemos pensar, mas era Jesus. Eu tenho tantos defeitos. Mas o convite, meus irmãos, é pouco a pouco na nossa construção íntima. Ninguém vai sair daqui santificado. Temos toda uma trajetória para buscá-lo, para aprender com ele. É preciso começar. Abrir mão dos velhos costumes e começar a reconstrução. Sejamos nós os que optam por trabalhar com Jesus para iluminar o mundo. Sejamos nós os primeiros a tomar a iniciativa do abraço, do beijo. Sejamos nós as primeiras criaturas a auxiliar os necessitados, a cuidar das crianças que estão por aí largadas. Abracemos os projetos de luz. Levemos o esporte às crianças necessitadas, como grandiosos representantes de Deus fazem aqui na terra, sem serem reconhecidos. Décadas e décadas ensinando crianças alheias a serem homens de bem. Nós temos anjos entre nós. Eles passam silenciosamente pela terra. Grandes professores, verdadeiros lutadores. Sejamos nós os que abraçamos os projetos de Jesus. Vamos iluminar esse mundo, meus irmãos, iluminando os nossos corações. E pela paciência de vocês, pela ligação que tivemos, e que eu espero nunca se romper, eu gostaria de mais uma vez agradecer. Que o nosso Jesus esteja em nossa existência e que a nossa Mãe Maria de Nazaré, com seu manto bendito, envolva todos os lares aqui representados. Que o Senhor seja conosco, meus irmãos, hoje, agora e sempre. Muito obrigado. Aproveitando esse convite, nós vamos apagar a luz e convidar todos os passistas para se dirigirem à Câmara de Passe.